Olá, eu me chamo Carla Craveiro e eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG. Olá, meu nome é Ana Rita Vidica, sou docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Nós vamos apresentar o trabalho Equivalências e Cinzas na Fotografia de Maurin Bisiliat. Esse texto foi escrito em parceria, cruzando-se os interesses de pesquisa da mestranda Carla Craveiro e discussões realizadas na disciplina Pensamentos e Ações das Imagens, dada por mim e mais 3 outras colegas. O presente trabalho busca compreender as relações entre um processo criativo da artista fotógrafa Maurin Bisiliat, conhecido como equivalências, e um conceito que pretende explicar a razão pela qual as imagens sobrevivem, a despeito da constante necessidade de destruí-las e aniquilar o conhecimento que elas guardam. Conceito este que o filósofo e historiador da arte Didi Uberman nomeou como imagem cinza. Colocamos então como pergunta norteadora como o processo de criação de Bisiliat se relaciona com o conceito de imagem cinza de Didi Uberman. Bom, a Maurin Bisiliat é uma artista que possui uma formação e uma trajetória diversificadas. Formada em artes plásticas e profissionalmente iniciada no desenho e na pintura, Bisiliat sentiu a necessidade de transformar os rumos do seu fazer artístico ao se mudar para o Brasil na década de 50. Na década de 60, Bisiliat atuou como fotojornalista e, em paralelo, passou a organizar algumas viagens mais longas para desenvolver projetos fotográficos. Ao planejar esses deslocamentos, a artista encontrou na leitura de algumas obras literárias um elemento motivador e potente para a escolha dos destinos. É nesse contexto que Bisiliat dá início ao projeto denominado Equivalências Fotográficas, ou seja, um processo de criação e uma forma de apresentação de uma produção fotográfica ancorada em uma determinada aliança entre imagem e texto literário. Desse trabalho surgiram as obras Hinterland, A Visita, Sertões, Luz e Trevas, O Cão Sem Plumas, Chorinho Doce e Bahia, Amada, Amado. Segundo Didi Uberman, imagem cinza é uma manifestação que ocorre quando as imagens são tocadas, um toque que vai além da superfície e que reconhece a sua espessura histórica. O autor explica que a imagem é cinza, não só porque ela é um artefato do passado, mas porque tudo que estava em volta dela já foi consumido por essa passagem. As cinzas são possibilidades de sobrevivência desses substratos. Consequentemente, é por ser guardiã de memórias que a imagem se mantém sobrevivendo às combustões, num constante processo de retorno às cinzas. O processo de produção das equivalências de Bisiliat é marcado pela volta aos arquivos. Antes de idealizar as viagens, ela busca a obra literária. É esta que lhe aponta os direcionamentos de lugares a visitar e de possíveis temáticas a abordar. Quando retorna, ela deixa as fotografias numa espécie de decantação, para que tempos depois possa revisitá-la e produzir suas equivalências. É como se precisasse adicionar camadas de tempo à fotografia para que fique no ponto de ser trabalhada. Para pensar as possíveis relações entre as equivalências de Bisiliat e o conceito de imagem cinza, foram escolhidas 2 fotografias tomadas em diferentes momentos da trajetória da artista, as quais apresentam características que permitem estabelecer aproximações entre elas. A primeira fotografia faz parte do ensaio publicado no livro Sertões, Luz e Trevas, composto por fotografias feitas entre os anos de 1967 e 1972. A intenção de Bisiliat, ao elaborá-lo, foi a de estabelecer relações com as 2 primeiras partes de Os Sertões, de Euclides da Cunha. Com os títulos de O Homem e a Terra, elas narram as características geográficas da região sertaneja e os modos de vida da população de Canudos. As equivalências desse livro não usam trechos da narrativa sobre a guerra que ocorreu no local, mas essa opção não significa um apagamento do fato histórico. Os elementos que evocam o conflito surgem de modo disperso entre as fotografias.
É como se as próprias formas de vida das pessoas retratadas já denotassem uma existência em constante luta. Inicialmente, o elemento que se destaca nesse retrato diz respeito à penumbra da qual surge um rosto masculino. O corte na composição da imagem traz a ideia de uma tomada feita a partir de um ângulo muito próximo. A recorrência ao claro-escuro faz com que apenas um lado do rosto possa ser visualizado. Contudo, a imagem padece de nitidez, de precisão de foco. Essas, entre aspas, imprecisões plásticas têm várias razões. Em primeiro lugar, devido à ênfase na textura da pele que lhe provoca um aspecto difuso. Em segundo lugar, em consequência do próprio modo de ampliação, a partir do qual Bissiliat interferiu sobre a superfície da imagem. No processo de revelação, sua interferência faz com que a parte escura apareça riscada e o rosto do homem fique impressionado com as marcas do dedo da artista. A segunda fotografia integra o livro Decantando as Águas, que estabelece equivalências com os relatos de Mário de Andrade em O Turista Aprendiz. Diante das confidências do cronista, Bissiliat decidiu refazer o percurso da viagem ao norte e produzir um filme destinado para a ambientação de uma exposição fotográfica. A embarcação Lima Gonçalves IV era capaz de navegar a 10 metros do leito dos rios Amazonas e Madeira, permitindo a feitura de um relato fílmico intimamente ligado ao cotidiano ribeirinho. Quase 3 décadas depois, ela retornou ao arquivo fílmico para formatar o livro. As imagens que o compõem são frames retirados do filme, que foram digitalizados, impressos e remontados por meio de um procedimento de recortar e colar, onde, em suas palavras, desconstruiu-se um tempo fílmico e recriou-se um tempo estático, a ser posto em movimento pela imaginação do leitor. A imagem é uma montagem elaborada a partir de um trecho do filme, feito numa fábrica de processamento de borracha, em Santarém. Ela é composta por 4 frames que constroem uma espécie de narrativa de cunho documental. Na parte inferior, percebe-se o retrato de um homem ao lado de um objeto metálico, que parece ser uma balança. A recorrência ao claro-escuro também se faz presente aqui, o que denota que em seus retratos, Bissiliat dá aos personagens a condição de uma aparição, como uma luz que acende em meio ao escuro da memória. Na parte superior, a artista uniu detalhes daquilo que seria o ofício exercido pelo homem. A ênfase nos gestos das mãos retorna, tanto nos frames escolhidos, quanto na sua própria experiência de ação sobre as imagens. Ao aproximar essas duas imagens, é possível pensar nas formas distintas de montar o arquivo. Percebe-se, então, que ao serem manuseadas, elas saem da condição de dormência na qual ficaram em decorrência do tempo entre sua feitura e manipulação. Este anacronismo traz à tona o fato de que elas assumem, portanto, a condição de imagem cinza, em sua capacidade de arder novamente e dar testemunho de sobrevivências estéticas, técnicas e históricas. Bom, essas são algumas das nossas referências bibliográficas. Então, muito obrigada.